Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala conosco, Senhor. Obrigado porque o Senhor é real e que o Senhor se encontra no nosso meio hoje. Senhor, quero te pedir que o Senhor venha me dar a graça de falar da parte do Senhor e diante do Senhor também. Senhor, que as palavras que saiam da minha boca possam ser as Tuas palavras, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor venha ganhar nosso coração, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, pelos Teus sacrifícios, Pai, naquela cruz, Senhor. Obrigado, porque esse é o motivo que a gente pode estar aqui louvando o Teu nome. Esse é o motivo que a gente pode estar aqui juntos, Senhor, como um só corpo. Nós te damos graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo 2 Timóteo 4, versículo 6. Há alguns domingos atrás, o Wellington e o Ederson compartilharam sobre a vida de Paulo e de Pedro, né, e a revelação que eles tiveram do Senhor, né? E como também nós precisamos ter revelação do Senhor, né? E hoje, com a ajuda do Senhor, eu gostaria de estar falando sobre esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, que fala um pouco sobre como Paulo viveu aqui nessa terra. Deixa eu só arrumar aqui. Então, vamos ler 2 Timóteo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos a quanto amam a sua vinda. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Versículo 9. Procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando a gente lê esse texto, né, tem uma separação na nossa Bíblia ali, do versículo 8, entre o versículo 8 e 9, não sei se todas as Bíblias têm essa separação, mas é uma separação que os irmãos que traduziram a Bíblia que colocou, né? E talvez quando a gente está lendo esse texto, a gente pode achar que entre o versículo 8 e o versículo 9 tem uma quebra de assunto. É outra coisa. Paulo está falando de uma coisa, passou para o versículo 9, está falando de outra. Mas a gente sabe que isso aqui é uma carta, né? Paulo escreveu essa carta a Timóteo e ele não colocou esses subtítulos aqui, né? Então, por isso que eu li tudo junto. E essas duas partes do texto, versículo 8 e o 9, elas são conectadas, né? Aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos é que entre a vida de Paulo e a vida de Demas, que a gente leu no versículo 10, existe dois amores possíveis na vida deles, né? No versículo 8 fala assim, eu não sei se está alto demais minha voz, eu acho que pode abaixar um pouco. No versículo 8 vai falar assim, já agora
a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O Paulo, ele amava a vinda do Senhor. E ele falou assim que a coroa da justiça estava guardada para ele, mas não somente a ele, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. No versículo 10 vai falar assim, no versículo 9, vamos do 9. Procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Enquanto Paulo amou a vinda do Senhor, Demas amou o presente século, o agora, o mundo. E é interessante porque pode ser que passe despercebido, mas quando a gente vai ler um pouco sobre a vida de Demas, não fala muito na palavra, né? Mas se a gente passar aqui algumas páginas em Filemon, tá? Dois livros para frente, Filemon. Em Filemon, no versículo 23, fala um pouco sobre a vida de Demas. O Paulo está despedindo aqui na carta dele, ele fala assim: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Eu já terminei. Mas aqui em Filemon vai falar que Demas era cooperador de Paulo. Demas era alguém que estava nessa jornada com Paulo, cooperando com ele, ajudando ele, sendo um companheiro dele. Não fala muito mais sobre Demas aqui na palavra, mas o que a gente sabe é que ele era um cooperador. E Paulo, no fim da vida dele, ele vai falar que Demas abandonou ele, porque Demas amou o presente século. Obrigado. E é interessante, voltando aqui para 2 Timóteo, capítulo 4, que no versículo 10 vai falar assim, eu vou ler novamente, o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Se os irmãos olharem depois na internet o que foi a Tessalônica, né? Qual que foi essa cidade, os irmãos vão ver que um dos apelidos, um dos nomes que era dado a essa cidade, Tessalônica, era a mãe de toda a Macedônia. Era a capital da Macedônia e Tessalônica era uma cidade que era o centro da atividade política e da atividade econômica lá da Macedônia. Talvez, se a gente tentar fazer uma comparação aqui com o Brasil, é São Paulo. A Tessalônica é como se fosse São Paulo, né? Então, Demas amou o presente século, abandonou Paulo e foi para Tessalônica, essa cidade que provavelmente era muito grande em tecnologia, era muito grande em questões econômicas, tinha oportunidade de emprego para ele ali. E a mensagem que esse versículo traz, e o versículo 8 também, é o que a gente tem amado. É a vinda do Senhor? É a volta do Senhor? Ou é o presente século? É o agora? Será que... Eu não estou falando aqui que é errado você mudar e ir para São Paulo, por exemplo. Mas será que a gente tem em maior estima, será que a gente tem com maior valor ser grande aqui na Terra, ter uma condição boa, econômica, ou amar a vinda do Senhor? Será que o nosso amor, a gente está fixo nas coisas aqui da Terra, no presente século, ou está no Senhor, né? Esses dias aqui que os irmãos têm compartilhado com a gente tem visto que a gente precisa ver o Senhor, a gente precisa de revelação do Senhor, né? E a partir
do momento que o Senhor nos dá a revelação da pessoa dele, o Senhor nos dá uma escolha a ser feita. O Senhor nos deixa escolher se a gente quer amar o agora ou se a gente quer amar o Senhor, né? Se a gente quer perseverar no Senhor, a gente quer ficar tão preso nas coisas dessa terra. Então, hoje, a exortação assim que o Senhor trouxe primeiro a mim, agora eu quero trazer aos irmãos, é uma pergunta. É o que a gente tem amado. Se é a vinda do Senhor ou se é o presente século, né? Quando a gente vem aqui e toma da ceia, toma desse pão e do cálice, lá em 1 Coríntios 11 vai falar assim, até que ele venha, né? Então, a ceia, ela também nos lembra disso, que um dia o Senhor vai voltar. E assim, é muito melhor do que qualquer coisa nessa terra. Ele é o nosso Senhor. Essas coisas da terra todas vão passar. Mas o Senhor permanece para sempre. Então, em que a gente tem depositado nossa confiança, né? Paulo amou a vinda do Senhor, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Atos 20, para a gente entender um pouco melhor. Antes de falar de Atos 20, eu só gostaria de falar que em 2 Timóteo, que a gente acabou de ler, é a última carta que Paulo escreveu para Timóteo, essa carta, né? E é a última carta que Paulo escreveu. Os irmãos entendem isso, que é a última carta de Paulo. E quando ele fala que completei a carreira, guardei a fé, ele já estava ali no finalzinho da vida dele, né? Daqui a pouco, um tempo depois, ele seria morto. E se você vê ali a situação que Paulo estava, aos nossos olhos, ele meio que fracassou na caminhada. É o que parece. Porque em 2 Timóteo vai mostrar que Paulo estava numa cadeia, numa cela, provavelmente com frio, porque ele pede Timóteo que leve uma blusa de frio para ele, um casaco. Provavelmente com frio, somente com uma pessoa do lado dele, que era Lucas. E, assim, aos nossos olhos parece que ele fracassou. O Paulo pregou tanto o evangelho. E aí, no fim da vida dele, ninguém foi no julgamento dele. Ele fala isso aqui. Meu primeiro julgamento, ninguém foi. Mas o Senhor me deu a graça de pregar. E assim, aos nossos olhos, o Paulo fracassou na caminhada. Será? Mas a verdade é que Paulo estava com os olhos no Senhor, na vinda do Senhor. Mais importava a vontade do Senhor, mais importava a vida do Senhor do que um luxo, do que uma vida nessa terra que acabasse bem, de um jeito bom, que todo mundo visse. Ninguém viu, ninguém foi no julgamento de Paulo. Ele estava sozinho. Nem os irmãos foram no julgamento de Paulo, ele estava sozinho. Mas mais importava para ele obedecer ao Senhor. E será que a gente tem essa coragem de saber que talvez no último momento da nossa vida, mais vale a gente estar firme no Senhor do que ser reconhecido, do que estar num conforto específico? Será que para a gente isso vale mesmo? Ou será que para a gente não, eu quero viver, eu quero no fim da minha vida ter um conforto, eu quero na minha vida ter isso, aquilo, independente se eu tenho que servir o Senhor ou não, eu quero na minha vida acabar bem, ser visto, ser conhecido, deixar um legado. Será que para a gente vale mais isso? Em Atos 20, versículo 22, na verdade a gente vai começar a ler a partir do 17. Paulo vai falar assim, Atos 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso
chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Isso aqui é Paulo falando, tá bom? Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Se os irmãos depois em casa, a gente não vai fazer isso aqui, mas os irmãos lerem o capítulo 20 desde o versículo 1, os irmãos vão ver que Timóteo estava com Paulo nessa ocasião aqui. Além de outros irmãos, Timóteo estava com Paulo. Então, Timóteo ouviu essa fala aqui de Paulo. E provavelmente, quando Paulo enviou aquela carta a Timóteo, Timóteo se lembrou dessas palavras aqui de Paulo. Paulo ele estava indo para Jerusalém e ele não sabia direito o que ia acontecer lá. Mas o Espírito Santo assegurava ele que esperava para ele cadeias e tribulações. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É uma frase que Paulo fala que, para mim, assim, me deixou muito constrangido quando eu fui ler esse texto. Porque Paulo fala que ele não considerava a vida dele preciosa para ele, contanto que ele completasse a carreira, contanto que ele obedecesse à vontade do Senhor. Quando a gente vai ver essa palavra preciosa em Atos, somente uma vez ela foi falada, outra vez em Atos, né? Foi falada 2 vezes, aqui nesse texto. E no outro texto que fala sobre essa palavra preciosa, é quando vai falar de Gamaliel. Não sei se os irmãos lembram quem foi Gamaliel, mas foi o mestre ali de Paulo, né? Quem ensinou Paulo sobre a palavra. Né? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, era um homem muito sábio. E lá em Atos 5, no versículo 34, não precisa abrir, mas em Atos 5, versículo 34, vai falar assim que Gamaliel era um homem muito estimado entre todos. Era um homem que o pessoal olhava para ele e falava assim, Gamaliel é um homem muito sábio. Gamaliel é um homem muito importante. Ele era estimado entre todos. E essa palavra estimado, que é usada lá em Atos 5:34, significa Gamaliel era um homem precioso entre todos. É a mesma palavra, exatamente a mesma palavra que é usada. Gamaliel era um homem que era precioso à vista dos homens. E Paulo, eu creio que nos encaixes sobrenaturais do Espírito Santo, ele usa exatamente a mesma palavra para dizer que ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, contanto que ele completasse a carreira. E a pergunta que o Senhor me fez e eu queria fazer aos irmãos, será que a gente considera a nossa vida preciosa demais para nós mesmos? Será que quando a gente vê
a vontade do Senhor para a nossa vida, a gente tem medo porque a gente olha assim, nossa, se eu fizer isso, talvez eu até perca minha moral aqui no trabalho. Se eu me posicionar diante do Senhor, talvez eu vou perder a minha moral no trabalho. Talvez as pessoas ali que eu queria que me vissem no trabalho, talvez elas não vão me ver do mesmo jeito. Será que eu vou me posicionar mesmo dessa forma? Mas Paulo, ele falava assim que não considerava a vida dele preciosa. Não tem problema se eles não me verem da mesma forma. Eu sirvo ao Senhor. Eu quero obedecer à vontade do Senhor. E hoje, isso é o que o Senhor nos chama. O Senhor nos ganhou através do sangue dele. E quando a gente entrega a nossa vida para ele, a gente tem uma alegria que é muito maior do que ser promovido, do que conseguir alguma conquista aqui nessa terra. Porque o Senhor, nós somos criados para Ele, nós somos criados para a glória dEle, para o louvor da graça, da glória dEle. Então, mais importa servirmos ao Senhor do que servirmos ao nosso próprio eu, as nossas próprias vontades. Em 2 Timóteo ainda, e Paulo falou isso para Timóteo no mesmo contexto. Não precisa abrir. Eu vou abrir, pode deixar. Já abriu, não tem problema, não. 2 Timóteo 2, é porque é um versículo bem curtinho. 2 Timóteo 2, versículo 4. Paulo vai falar com Timóteo sobre um exemplo, sobre uma figura da nossa caminhada aqui na Terra. 2 Timóteo 2, versículo 4, vai falar assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado em serviço envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. A gente pode ler assim: arregimentou é como se fosse essa palavra. O Senhor nos alistou para uma guerra. O Senhor nos alistou como soldados dele. A gente leu aqui diversas vezes. Efésios 1, versículo... Esqueci o versículo, acho que é o versículo 4. Vai falar que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos alistou para essa guerra. E nenhum soldado em serviço, ele vai se envolver em negócios dessa vida. Essa palavra envolver é como se fosse entrelaçar. Nenhum soldado nessa vida se entrelaça, amarra com as coisas dessa vida, porque simplesmente não faz sentido. Ele está na guerra, ele está se importando com as coisas da guerra. Se ele ficar, talvez, atendendo uma ligação e falando, agora eu preciso... compra aquela casa para mim, compra aquilo para mim. Ele não fica pensando nas coisas dessa vida, porque ele tem um objetivo. Um soldado que está na guerra tem o objetivo de satisfazer aquele que o alistou. E muitas vezes a gente está nessa guerra, porque é uma guerra. A gente vai ler em Efésios 6, 2 Coríntios 10, que a gente está numa guerra. E a gente está tão envolvido, está tão entrelaçado nas coisas dessa vida, está tão preso, que a gente nem presta atenção na guerra. A gente se esquece que a gente está numa guerra e a gente não serve o Senhor com um coração íntegro, com um coração fiel ao Senhor. E eu creio que essa fala de Paulo e a fala de Paulo de Atos, que a gente acabou de ler, elas se encaixam muito. Porque um soldado, para satisfazer aquele que o alistou, para satisfazer aquele que é o seu mestre, se ele considerar a vida dele preciosa demais para ele mesmo, se ele considerar a vida dele se ele tiver muita pena da vida dele, ele não vai cumprir o objetivo que o Senhor tem colocado na vida dele, né? Ele vai ficar com dó. E se eu morrer? E se eu perder isso? Dá uma dó. Mas aquele que pela graça do Senhor
considera a vontade do Senhor mais importante que a própria vida, esse consegue satisfazer aquele que o alistou, consegue satisfazer o Senhor, né? Eu queria que a gente abrisse em Marcos 8. Marcos 8, versículo 31. Uma coisa que é importante falar também é que Paulo, ele tinha essa ousadia de falar assim que não considera a vida dele preciosa, porque ele amava mais a vinda do Senhor do que esse século. Ele falou depois lá em Timóteo sobre isso. Ele tinha um amor maior pela volta do Senhor. Ele tinha amor maior pelo Senhor do que pelo agora, pelo presente século. Em Marcos 8, 31, a gente vai ver um pouco do que o Senhor Jesus falou para Pedro. Marcos 8, 31 vai falar assim: Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Lá em Lucas a gente vai ver assim que Pedro falou assim: tem compaixão de ti, Senhor. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus olhos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. De novo aqui, pelo menos na minha Bíblia, no versículo 33 e 34 tem uma separação. Tem um títulozinho que separa ali a parte, o versículo 33 e 34. Mas, da mesma forma, igual eu já havia falado, essa separação aqui não existe. A gente pode ler esse texto aqui todo como um só. Aquilo que Jesus falou para Pedro e depois Jesus falou a seus discípulos está relacionado aqui. E eu queria que os irmãos lessem novamente comigo o versículo 34, que vai falar assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Primeiro que eu queria destacar nesse versículo é que o Senhor está falando aos seus discípulos. O Senhor não está falando isso a quem não crê nele. O Senhor está falando aos seus discípulos.
O Senhor está falando a nós, a quem crê no nome dele. Então, isso aqui que se segue depois é para a gente. Então, ainda no versículo 34, se alguém quer vir após mim. Então, o Senhor, ele chama aqui, o que ele coloca aqui é que a gente precisa tomar uma decisão. Se alguém quer, a gente precisa tomar essa decisão. Ou a gente quer amar o presente século, ou a gente quer vir após o Senhor. Existe aqui uma decisão que precisa ser feita por nós, que cremos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Existem 3 coisas aqui que eu queria ressaltar. A primeira é, a si mesmo se negue. A segunda, tome a sua cruz. E a terceira é, siga-me. Talvez, se não tivesse esse tome a sua cruz, né, a gente leria assim, eu vou ler aqui sem o tome a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e siga-me. A gente poderia entender que para seguir o Senhor, para ir após o Senhor, para obedecer o Senhor, para obedecer à vontade dele, a gente precisa negar a nossa vontade, a si mesmo se negue, se negar o nosso eu. Mas, entre negar o nosso eu e seguir o Senhor, entre negar a nossa vontade e seguir a vontade do Senhor, tem uma frase aqui, tome a sua cruz. Quando a gente lê esse tome a sua cruz, né, talvez a gente muitas vezes tenha interpretado esse versículo errado na nossa trajetória, porque às vezes a gente olha para uma situação difícil e a gente fala assim, essa aqui é a minha cruz. A gente olha para uma pessoa, isso aí é um absurdo. A gente olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa é minha cruz. Se a cruz na nossa vida fosse uma tribulação, fosse uma pessoa, fosse um problema, o Senhor não precisaria falar, tome a sua cruz e siga-me. Porque a cruz já estaria na sua vida. Vocês concordam que a tribulação já acontece muitas vezes na nossa vida? Se fosse a tribulação a nossa cruz, o Senhor não precisaria falar, tome a sua cruz. Você já está passando por tribulação. Seria só assim, continua me seguindo com essa cruz aí, que é esse problema, que é essa doença, que é essa pessoa. Irmãos, o Senhor, tome a sua cruz, não significa um problema nosso, uma pessoa. Tomar a cruz, para entender o que é tomar a cruz, a gente precisa ver o que foi o Senhor, o que Ele fez, o que foi tomar a cruz para o Senhor Jesus. Nos versículos acima que a gente leu, o Senhor fala que, no versículo 31, fala assim, então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Jesus vai falar que era necessário que o Filho do Homem, que ele sofresse muitas coisas. E quando a gente vai ver a vida do Senhor Jesus, a gente percebe que ele foi dependente do Pai. Jesus, que é Deus, na Trindade, ele é uma pessoa de Deus, ele é Deus, ele foi dependente do Pai, em tudo. E ele obedeceu ao Pai. Em primeiro lugar, tomar a nossa cruz é obedecer ao Senhor. É obedecer ao Senhor. O Senhor, ele nos chama a atenção, nos exorta, nos fala determinadas coisas, e a gente precisa obedecer ao Senhor. Às vezes a gente tenta colocar coisas difíceis demais nessa cruz aqui, né? A gente tenta colocar, porque é isso, a minha cruz, mas lá para Saul, o Senhor vai falar através da vida de Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é isso que fala? Tomar a cruz é obedecer ao Senhor. A gente precisa
realmente pegar aquilo que o Senhor tem nos falado e eu quero obedecer. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Tomar a cruz também tem relação com o outro. Se a gente for ver o que foi o sacrifício do Senhor, por que era necessário que ele fosse para a cruz? Porque na cruz ele faria o sacrifício vicário por nós, né? O sacrifício que substituía a nossa vida. Vicário tem esse significado de substituir. O sacrifício do Senhor substituiu a nossa vida. Nós era que deveríamos ser condenados, mas o Senhor, ao tomar a cruz e morrer, o Senhor, ele tomou o nosso lugar, né? E tomar a cruz significa a gente também poder viver para os outros também. A gente é um corpo, não é isso que a gente tem aprendido? Talvez a gente está muito com os olhos voltados para a nossa própria vida e a gente quer que o nosso próprio bem, a gente quer as nossas próprias coisas, mas o Senhor, na hora que Ele fala, tome a sua cruz, é para que a gente também possa servir aos irmãos, para que a gente possa ser bênção para o corpo. Lembra de Romanos 12, 1? Vai falar assim, para a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, né? E aí depois, um pouco, vai falar isso, que a vontade do Senhor é boa, agradável. E depois vai falar assim, da maneira, né, de servir ao Senhor. Com os dons, e aí fala de aquele que sirva, aquele que dá, né, quem contribui. Aí depois vai falar de quem ensina. Servir, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, é apresentar o nosso corpo ao Senhor para que a gente possa obedecer Ele, para que a gente possa ser um instrumento nas mãos dEle, né? E o Senhor fala, quem quiser vir após mim, me obedeça. Às vezes é mais simples, me obedeça. Para de falar que a cruz é uma pessoa na sua vida. A cruz não é uma pessoa. Você deveria estar servindo a pessoa. A cruz não é um problema. O Senhor coloca os problemas na nossa vida para nos ajudar a crescer, mas não é isso que é a cruz. A cruz é obedecer o Senhor. E uma outra questão da cruz é que a cruz era a expressão total do ódio do mundo pelo Senhor. O mundo odeia o Senhor. E também o mundo vai nos odiar. E quando a gente serve o Senhor com um coração verdadeiro, o mundo não entende. Como é que uma pessoa pode estar fazendo isso? Como é que eu estou pedindo para você mentir por o seu chefe? Eu estou pedindo para você mentir. Por que você não mente? É simples. É só fazer isso. A pessoa não entende porque a vida dela está presa aqui. E a verdade é que quando a gente serve o Senhor, o mundo vai odiar a nossa vida, né? Mas tomar a cruz significa que mais vale o Senhor se agradar, o Senhor se satisfazer com a nossa vida do que o mundo se satisfazer com a nossa vida. Do que o mundo se satisfazer com o que a gente está fazendo, nos achar bonito, nos achar grande. Mais vale obedecer ao Senhor, né? Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pode ser que a gente também está sendo igual Pedro para algumas pessoas, porque o Senhor falou que ia tomar a cruz. O Senhor falou para Pedro e falou para todos, né, que era necessário que ele tomasse a cruz. E aí Pedro falou assim, Senhor, tenha compaixão de ti, tenha uma dó de ti mesmo, o Senhor vai mesmo para a cruz. E existe um perigo da gente também estar sendo isso para outros irmãos. Os irmãos falam que quer servir o Senhor, talvez o nosso filho fala que quer, eu não tenho filho, mas o seu filho fala que quer servir o Senhor e você fala assim, tem compaixão de ti? Você precisa terminar a faculdade, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E a gente também para o outro, a gente não quer que o outro tome a cruz. Mas a palavra do Senhor para Pedro é bem forte. É arreda Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, e sim a dos homens. O que
que tem passado na nossa mente? As coisas dos homens ou as coisas de Deus? O que tem sido de mais valor para a gente? As coisas dos homens ou as coisas de Deus? Porque se for a dos homens, quando a gente se deparar com um irmão querendo servir ao Senhor, a gente vai falar, tem compaixão de ti, você tem tanto ainda para viver, você tem tanta coisa ainda para viver, mas fazendo isso a gente está tirando o objetivo, o propósito da vida do irmão, a gente está desanimando o Senhor. E nem nós, para nós mesmos, devemos falar isso. Às vezes o Senhor nos exorta, o Senhor nos chama, e a gente fala para nós mesmos assim, tem compaixão de ti, minha alma. Será mesmo que eu vou fazer isso? Será mesmo que eu vou entregar isso? Está tão bom. Mas a gente às vezes está pensando mais nas coisas dos homens do que nas coisas de Deus, né? A gente está amando o presente século no lugar de amar a volta do Senhor, amar o Senhor que volta. O versículo 35 vai falar assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Esses dias, eu estava compartilhando o Evangelho para uma pessoa da minha faculdade e ela falou exatamente esse versículo aqui. Eu fiquei assim, espantado, porque eu estava compartilhando o Evangelho e não citei esse versículo, e a pessoa falou assim comigo: Samuel, eu não quero perder a minha vida. A respeito do Evangelho, né? Ele não quis o Senhor, porque ele falou assim, eu não quero perder a minha vida. E eu fiquei espantado na hora que eu ouvi isso, porque é exatamente o que o Evangelho está falando aqui. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Não quer dizer que a gente, com esse perder a sua vida, é para a gente parar de trabalhar? Não. Tessalonicenses vai falar, o pessoal estava parando de trabalhar lá. Paulo vai falar, não, é para vocês trabalharem. Não é isso. Será que é para a gente parar de estudar? Não. Mas tem relação com onde está o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver nessa terra, a gente vai trabalhar para essa vida, e a gente vai trabalhar para as conquistas dessa vida, para ter tudo nessa vida, e a gente vai perder o principal, que é o Senhor. Com esse versículo não quer dizer, não está falando que a gente perde a salvação. Não é isso. A gente não perde a nossa salvação. Mas lá em Apocalipse vai falar dos vencedores. A gente não vai ser um vencedor, a gente não vai ser encontrado entre os vencedores. Então, quem quiser salvar a sua vida, quem chegar e falar assim, tem compaixão de ti mesmo, esse vai perder. Mas quem perder a vida por causa do Evangelho e do Senhor Jesus, esse sim vai salvar, vai ganhar a vida, né? Talvez a gente pode falar assim, tá, esse versículo fala isso, mas eu queria um exemplo de alguém que ganhou a vida aqui na Terra. Eu queria um exemplo, porque eu mesmo ainda não ganhei, não tenho nada. Mas tem um exemplo na palavra de alguém que talvez foi o maior em termos de dinheiro, de posses, talvez foi o maior nessa terra inteira, que foi Salomão. E não precisa abrir, mas depois os irmãos lerem Eclesiastes 2, do 1 a 11, os irmãos vão ver que ele fala muitas coisas ali, e ele fala coisas que, tudo sobre a vida, né? Ah, eu tive isso, eu fiz aquilo. Tudo que desejaram meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Isso é uma frase dele, né? Tudo que desejou os meus olhos, eu dei. Nenhuma alegria eu privei, todas eu dei. Ele fala, eu tive muitas mulheres, questão de prazer, isso, aquilo, e ele fala tudo que ele teve. Mas no fim, Eclesiastes 2:11, no versículo 11 ele vai falar assim, mas
tudo, eu vi que tudo era vaidade. Tudo era uma fumaça. Essa palavra vaidade é a mesma palavra que fumaça. Tudo era uma fumaça, né? A gente vê a fumaça, é uma coisa assim que a gente consegue ver, e de repente ela se esvai e não tem mais nada, sumiu. Salomão estava falando que ele teve tudo. Se tem alguém que ganhou essa vida, teve tudo, foi Salomão. Mas ele concluiu que tudo era uma fumaça. Então, se você ainda quer ver, experimentar isso, para ver se realmente é isso, Salomão já diz. Não precisa cair no mesmo erro, mas Salomão já diz. Tudo vai ser uma fumaça. Você vai perceber depois que tudo vai passar. E depois Salomão na vida dele, no fim da vida dele, eu creio que ele se arrepende ali, né? Depois a gente vai ver aqueles livros, eu creio que Salomão, ele volta os olhos para o Senhor, né? Mas a gente quer deixar para o fim, igual Salomão, ou a gente quer deixar igual Paulo, que estava completando a carreira dele falando assim, agora a coroa da justiça me está reservada, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Paulo, ele podia dizer isso, ele não precisou esperar para falar assim, é tudo vaidade. Mas ele experimentou o Senhor, né? No versículo, estou em Marcos 8 ainda. No versículo 36 vai falar assim, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa geração em que vivemos, ela é uma geração adúltera e pecadora, uma geração que não quer o Senhor, que odeia o Senhor. Uma geração que às vezes a gente tem medo do que vai acontecer na política, do que vai acontecer no Brasil, mas é uma geração que, por conta dela mesma, só vai piorar, só vai trazer perseguição, só vai trazer mais coisas que são contra a palavra. Essa é a geração que a gente vive, adúltera e pecadora, que odeia o nosso Deus. Que se o Senhor Jesus viesse aqui de novo para morrer, essa geração seria igual, cuspiria no rosto do Senhor. Mas, se numa geração dessa, terrível, a gente se envergonhar do Senhor, se no momento da gente se posicionar do Senhor, nessa geração que cuspiria no nosso Senhor, se a gente se envergonhar das palavras dele e de suas palavras, é isso que ele fala, de se envergonhar de mim e de minhas palavras, ele se envergonhará de nós. Muitas vezes a gente prega um evangelho para o outro, que é um evangelho que não está escrito na Bíblia. A gente prega um evangelho assim, mas o Senhor é pai seu também, o Senhor ama todos. Mas assim, sem falar que ela precisa se arrepender. Às vezes a gente prega o evangelho que a gente quer ser aceito, a gente quer falar assim, no fim das contas, a gente quer falar assim, no fim essas pessoas aqui precisam me aceitar, me acolher. Mas a verdade é que quando a gente fala o evangelho real, que está escrito na palavra do Senhor, muitas pessoas, aqueles que não tiverem os olhos abertos, vão odiar a gente, vão odiar aquilo que a gente está falando. Mas o que mais importa? A gente ser odiado pelo mundo ou se envergonhar do Senhor? É melhor que a gente seja odiado pelo mundo, é melhor que o mundo não queira a gente nas rodas, nas promoções, né, na lista ali, quem que eu vou promover? O Davi não, porque ele fala muito do Senhor, não. É melhor que a gente esteja na lista do mundo, a lista de convite do mundo, ou que a gente honre o Senhor. É melhor que a gente honre o Senhor, essa resposta é única. Porque as outras coisas vão passar, tudo vai passar, mas o Senhor permanece para sempre. Entre
seguir o Senhor, negar a nós mesmos, entre negar a nós mesmos e seguir o Senhor existe tomar a cruz, obedecer. E para que a gente obedeça, o mundo vai odiar. A cruz é o símbolo do ódio do mundo. O mundo vai nos odiar. Mas que o Senhor nos dê essa graça de obedecer Ele. Não amar o presente século, não querer ir para Tessalônica. Tessalônica eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Mas mais vale amar o Senhor. O Senhor vai voltar, gente. É sério isso. Está escrito aqui na palavra, a gente crê. O Senhor vai voltar, tudo isso vai passar. Vale muito mais a pena a gente estar com o Senhor, com o coração fiel, a gente ser achado como servo bom e fiel, né? Vale muito mais a pena. Porque na hora que o Senhor voltar, se a gente estiver confiado nessas coisas, a gente vai perceber que tudo foi em vão. Nosso esforço tão grande de não dormir, de ficar lá, vai ser simplesmente nada, não vai significar nada. Nosso esforço nesse mundo, para as coisas do mundo, vai passar junto com o mundo. Na hora que queimar tudo, aquilo que a gente tanto batalhou também vai queimar junto. A nossa casa, tudo que a gente lutou por ela, vai queimar também. Mas vale servir o Senhor. Vamos voltar lá em 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos a quantos amam a sua vinda. Procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Talvez eu ter lido esses últimos versos, os irmãos tenham pensado assim, que nada a ver, podia acabar no 10, né? Que fala de Demas. Mas eu queria ler o versículo 11 novamente com os irmãos, que vai falar assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu não sei se os irmãos lembram da história de Marcos, mas em uma das viagens de Paulo e Barnabé, Marcos foi junto. Né? Alguns lugares na palavra vai falar João, porque o nome dele era João Marcos. Né? Alguns lugares na palavra vai falar João, outros Marcos, mas é o João Marcos. E Marcos, ele foi junto com Paulo e Barnabé lá para pregar, né? Lá em Atos 7, se eu não me engano. Não é Atos 7 não, mas é um pouquinho depois. E Marcos, ele estava lá junto com eles e aconteceu alguma coisa que a palavra não lança luz claramente, mas Marcos deixou eles. Talvez o serviço ali não estava tão fácil, não estava tão confortável, não sei. Não fala. Mas Marcos, ele deixa o Paulo e o Barnabé na viagem. Imagina, a gente está lá em algum lugar do Nordeste e aí eu estou ali com os missionários e fico com medo e volto para a Contagem. Eu abandonei. E aí, depois, passa-se um tempo, o Marcos, ele quer ir de novo na viagem. Na próxima viagem, vai ter outra viagem missionária, e o Barnabé fala assim:
a gente vai levar o Marcos. E aí Paulo fala assim, não, a gente não vai levar Marcos não, porque ele deixou a gente, não é justo. Quando a gente estava lá viajando, o Marcos deixou a gente, né? Mas o Barnabé falou, não, a gente vai levar o Marcos. E naquele dia ali houve uma dissensão ali entre Paulo e Barnabé, e os dois se separaram. Barnabé foi com Marcos, Paulo foi com Silas. E é interessante porque no fim da vida de Paulo, as últimas palavras dele, ele fala assim, toma contigo Marcos, ele me é útil para o ministério, traz ele para cá, traz aquele Marcos lá, é o mesmo, traz ele para cá, ele me é útil. E pode ser que na nossa vida a gente já tenha sido alguém que amou o presente século, alguém que quis abandonar o Senhor. Eu não sei exatamente o que Marcos sentiu aqui, se ele amou o presente século, não sei. Mas agora, aplicando em nossa vida, pode ser que a gente, durante a nossa caminhada, de cooperadores que somos, a gente decidiu abandonar, voltar para a nossa cidade. Não dá, essa viagem missionária aqui não dá, vou voltar. Mas o Senhor é esse que perdoa, o Senhor é esse que restaura. Marcos depois pôde viajar e pôde fazer essa viagem missionária depois. Marcos, no fim da vida dele, ele pôde ser um cara que Paulo falou, ele me é útil para o ministério. No fim da vida de Paulo, ele queria a presença de Marcos. A gente pode pensar, no fim da nossa vida, a gente vai querer a presença de alguém que a gente ama, que a gente quer estar junto. Se Marcos não fosse realmente útil, o Paulo nem ia lembrar de Marcos. Mas no fim da vida dele, naquela cela fria, sozinho, ele chamou Timóteo e Marcos. Traze o Marcos. Então o Senhor é esse que Ele pode nos restaurar. Se hoje, e foi aquilo que o Senhor falou muito comigo quando eu estava estudando, é que eu me vi amando o presente século. E muitas vezes eu ainda me vejo em cada dia. Mas se hoje a gente tem se visto assim, o Senhor é esse que restaura. Se entregue a Ele, peça perdão. O Senhor é esse que Ele pode falar, o Samuel é útil, o Tiago é útil para o meu ministério. Então hoje é o dia da gente voltar os nossos olhos para o Senhor, saber que Ele vai voltar. Saber que mais importa vivermos para Ele do que vivermos para esse mundo. Porque Ele vai nos restaurar. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu queria que a gente lesse Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7 vai falar assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, seus anjos. O diabo, ele é o sedutor do mundo. Ele quer nos seduzir com as coisas desse mundo. Ele quer nos chamar os nossos olhos para as coisas desse mundo, né? Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Então, esse versículo de Apocalipse está apontando para uma coisa que vai acontecer ainda, mas eu queria chamar a atenção aos irmãos nesse versículo 11, que fala assim, que eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A nossa salvação é somente pelo sangue de Cristo. É somente pelo sangue de Cristo. O que a gente vai fazer não nos vai salvar ou condenar. A nossa salvação é pelo sangue do Senhor que foi derramado, né? Quando a gente ceia aqui, a gente também lembra disso. Que não existe justiça própria, não existe atos que a gente possa fazer para ser salvo. Foi através do sangue do Senhor. Mas nesse versículo fala que eles venceram por causa do sangue e por causa dessa palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da própria morte, não amaram a própria vida. Eles não consideraram a vida deles preciosa demais para eles mesmos, né? E eles venceram. E o Senhor nos chama a isso também, a dar essa palavra do testemunho, que mesmo em face da morte, a gente não ame a nossa própria vida. Não é pela nossa própria força. Quando a gente leu lá, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando fala para a gente tomar a nossa cruz, também tem o significado que, quando a gente se apresenta em sacrifício vivo diante do Senhor, é Ele que agora vai produzir em nós, é Ele que agora vai gerar em nós essa vida vitoriosa. E não nós, nas nossas próprias forças. A gente pode até tentar fugir do pecado, fazer isso, fazer aquilo para ser melhor, mas só pela nossa força a gente erra, a gente cai. Mas pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, aí sim, o Senhor vence. O Senhor vence. E a gente pode obedecer a Ele, né? Então não quer dizer aqui que é uma força dessas próprias pessoas, elas mesmas produziram isso, mas é o Senhor que produz em nós. Por isso que tomar a cruz também tem um significado de depender. O Senhor Jesus dependeu do Pai e por isso Ele obedeceu o Pai e por isso Ele tomou a cruz. Se a gente não depender do Pai, a gente também não consegue obedecer o Senhor. Se a gente não deixar o Senhor fazer a obra em nós, se a gente não pedir todo dia, Senhor, eu preciso do Senhor nessa área de novo, eu preciso do Senhor, me ajuda. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Às vezes a gente acha que a gente é rico demais, que a gente tem demais no nosso espírito, que a gente já consegue. E aí a gente vê que a gente não consegue. Mas bem-aventurados os pobres de espírito, que todo dia vão diante do Senhor e pedem a graça dele. Todo dia, Senhor, eu preciso de novo, porque eu sou pobre, eu preciso do Senhor para essa questão. O Senhor não nos chama a lutar essa batalha, esse soldado que não se envolve com os negócios dessa vida, Ele não nos chama a lutar sozinhos. Ele nos capacitou com o Espírito Santo. Ele nos deu irmãos que vão nos ajudar, que vão nos encorajar, que às vezes vão nos ensinar que a gente precisa ser paciente, longânimo. E o Senhor nos capacita, né? Então, que a gente possa ser encontrado assim na volta do Senhor. E eu queria ler um último versículo, para a gente finalizar, que está em Apocalipse também, no capítulo 22, versículo 12.
Apocalipse 22, versículo 12, fala assim: E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu, Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Senhor, vem, Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor. Pai, nos perdoe porque tantas vezes a gente nem lembra que o Senhor vai voltar, Pai. Passa o dia, passa a semana, a gente nem lembra que o Senhor volta, Pai. Mas a gente lembrando ou não, o Senhor vai voltar, Pai. O Senhor prometeu isso pra gente e a Tua palavra vai se cumprir. O Senhor vai voltar, Senhor. E o Senhor fala: eis que venho sem demora. Ó Senhor Jesus, nos faça amar essa vinda, Senhor. Nos dê amor pela sua vinda, sua volta, Senhor. Nos tira esse amor pelo presente século, Senhor, pelo agora, pelas coisas dessa terra, Senhor. Senhor, não nos deixe se envergonhar do Senhor, Pai. Não nos deixe se envergonhar da sua palavra, Senhor. Mas que possamos, Senhor, proclamar a tua palavra sem vergonha, Senhor. Dar um testemunho de vida, Senhor, sem vergonha, Senhor. Senhor, nos ensine a obedecer o Senhor, Pai. A tomar essa cruz, Senhor. Senhor, nos ensine a obedecer o Senhor e seguir o Senhor, Pai. Ó Senhor Jesus, nos mostre o quão bom é o Senhor, Pai. O quão melhor das outras coisas o Senhor é, Pai. Senhor, as coisas da terra vão passar, Pai. Senhor, nos lembra disso. As coisas da terra vão passar, Senhor. Que nossos olhos possam ser fixados na pessoa do Senhor, Pai. Nos dê uma vida santa, Senhor, de dependência nas Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos do Senhor de maneira urgente, Senhor. A gente precisa urgentemente do Senhor, de caminhar em santidade, Senhor. Ganha o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.